nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Olá, que alegria ter você aqui comigo, seja bem-vindo nesse canal, onde nós vamos partilhar um pouco a vida, né? Que temos como intuito de animar você, né? Animarmos uns aos outros a prosseguir nesse caminho, né? De coragem, de fé, né? Nesse caminho traçado pelo Sagrado Coração de Jesus, ao seu encontro, né? O encontro do Coração de Jesus, através do Imaculado Coração de Maria, através do Casto Coração de São José, através da proteção de São Miguel Arcanjo, de São Rafael e São Gabriel. Vamos dar continuidade no testemunho do livro, né? Desse primeiro livro que eu escrevi, 30 dias de oração pelos filhos, né? Esse grande presente de Deus na minha vida, como isso aconteceu, né? Como esse presente chegou até a minha vida e na vida das filhas de Maria, a trajetória, né? Da emoção interior até o dia em que isso chegou nas mãos da editora Ave Maria. O vídeo passado, né, eu contei um pouquinho para vocês como foi a ordem interior que Nossa Senhora me pediu que fizéssemos um livro pequenininho, que coubesse dentro da bolsa e que fosse distribuído por quantas mães fosse necessário. E também como chegou ao número de 4.000 livros distribuídos com a adesão das filhas de Maria, de alguns párocos, de catequistas, de tantas mães, né, que foram aderindo e distribuindo. O nosso propósito era distribuir até o Dia das Mães, né? Então a gente, assim, realmente foi uma coisa maravilhosa, né? Uma multiplicação que somente o céu mesmo pode explicar, né? As pessoas que recebiam o livro logo já sentiam vontade de distribuir também, e assim a gente foi crescendo. E quando eu cheguei no número de 4.000, que eu também ouvi a mesma voz interior pedindo que eu parasse de distribuir e que então fosse atrás do Dom Moacir, o arcebispo da nossa diocese, para que ele examinasse o livro e autorizasse aqui a continuidade da sua distribuição. Muito bem. Antes de prosseguir, né, com o testemunho de como foi a saga de chegar até o Dom Moacir, eu queria contar para vocês um fato muito importante, que é sobre a imagem, a capa do livro, né, essa imagem da capa aqui. Quando a irmãzinha Neuza, né, que foi a filhinha de Maria, que se propôs a ajudar em tudo na confecção do livro, ela se sentiu muito tocada, porque ela estava presente também no dia da nossa Via Sacra, e ela sentiu também forte no coração dela esse desejo de obedecer, né, de fazer esse livro, de levar a distribuição, e ela assumiu então essa função, né, de ir até a gráfica, de cuidar da parte da confecção, e ela cuidou também muito da parte da distribuição. Então ela ia na gráfica, ela pegava os livros, ela pagava, ela distribuía, levava na casa das mães, e assim ela também me ajudou muito nesse processo, né, da confecção e da concretização desse projeto. Quando ela estava lá na gráfica, formatando, ela me telefonou e falou: Estelinha, eles estão me pedindo aqui uma capa, o que você pensou, né? O que você sente no coração que a gente deve pôr na capa? Eu falei: bom, como a nossa inspiração veio da 4ª estação da Via Sacra, eu acho que nós temos que pôr uma imagem da 4ª estação da Via Sacra, que é o encontro de Jesus com Maria, representando esse encontro que cada uma das mães quer fazer com os seus filhos, né? E aí eu comecei a procurar no computador algumas imagens e me deparei com essa. Esse aqui é o primeiro livro, né, que nós confeccionamos. Pequenininho, tá vendo? O primeiro livrinho. E essa imagem foi que eu me deparei. Quando eu me deparei com essa imagem, né, eu ouvi no meu coração: esta é a imagem, meu filho. Olha como os olhos dos meus filhos se cruzam, né? E uma coisa que ficou muito clara no meu coração é que quando Jesus olhou para Maria, ele se viu dentro dos olhos dela, mas ele não se viu como ele está,
estava flagelado, machucado, totalmente desfigurado, ele já se viu vitorioso, né? Ele já se viu totalmente transformado pela vitória de Deus, né? Pela ressurreição. E Nossa Senhora, pela fé, ela já impulsionou Jesus a confiar através do seu olhar. Quando ela olhou, ela já olhou aquele milagre acontecendo. Ela já olhou seu filho vitorioso, né? Ela já olhou a vitória alcançada através da obediência. Disse assim para mim, que o olhar das mães é o primeiro espelho dos seus filhos. Que muitas vezes, né, os filhos são aquilo que as mães refletem no seu olhar, né? E que nós precisamos incentivar as mães, né, a ter esse olhar de confiança, de fé, esse olhar de vitória, esse olhar que fala, meu filho, eu sei que você é capaz de viver os sonhos de Deus para a sua vida, eu sei que você é capaz, né, de construir aquilo que Deus espera de você, de vencer esse obstáculo, né, de ter uma vida que agrade a Deus. Nossos filhos, quando eles olham para nós, precisamos refletir essa fé e essa confiança que o Pai depositou em cada um de nós, né? E Ele espera que nós, como mães geradoras, né, dos nossos filhos, que a gente, através do nosso olhar, a gente reflita esse sonho de Deus para a vida deles, né? Essa confiança de Deus na vida deles. E aí, então, depois dessa mensagem tão maravilhosa, né? Nossa Senhora diz para mim, muitos filhos são aqueles que a mãe, né? Que a mãe espelha, né? Talvez se sintam frustrados, talvez não se sintam bonitos, talvez não se sintam inteligentes, talvez não se sintam capazes, porque muitas vezes a mãe tem essas dúvidas dentro do seu coração e reflete essas dúvidas para os seus filhos, né? E o convite é para que esse olhar de Nossa Senhora, esse olhar dessa mãe exemplar que nós devemos seguir, seja sempre o nosso olhar que confia nos planos de Deus na vida dos nossos filhos, o nosso olhar que confia que os nossos filhos são capazes de reproduzir na sua vida aquilo que Deus sonhou desde sempre, né? Que tenha uma vida que agrade a Deus de verdade, viu? E aí então nós colocamos, e essa foi a primeira capa. E depois então que nós distribuímos alguns livros, né? E a Neuza sempre no empenho, né? Ela foi viajar para Ubatuba e sofreu um acidente doméstico, né? Ela sofreu, se eu não me engano, foi no mês de julho, não tenho certeza, mas foi depois do Dia das Mães, né? Depois que nós distribuímos já uma boa tantada de livro, e ela quebrou 2 ossos da perna, né? Foi uma fratura seríssima e ela ficou 90 dias pelo menos sem andar, né? Teve que pôr aquela gaiola externa, né, para colar os ossos, e foi um processo assim bem doloroso. E ela que eu chamava de secretária de Nossa Senhora, que estava ali no meu braço direito para me ajudar, porque você imagina, né, no meu celular todo mundo me pedindo livro, telefonando, me pedindo, eu quero mais uns 10, mais 20, aí ligava na gráfica e ela estava me auxiliando com tudo isso, né? Inclusive ela pegava o livro lá, ela pagava e depois ela recebia das mães, ela levava na casa das mães, ela se empenhou muito. E ela sofreu esse acidente na perna direita, né? E foi assim para nós um baque, né? E aí nós continuamos, né? São 2 fatos importantes, depois mais pra frente vocês vão entender por quê, né? Que esses 2 fatos são importantes. E aí eu tava então com esse pedido de Nossa Senhora de levar o livro até Dom Moacir. Atendimento desse pedido para que o bispo autorizasse, né? A Neuza agora sem poder me ajudar, lá de repouso na sua casa, cuidando da sua perna. Eu pedi para Maria José, que era uma filha de Maria que frequenta muito a catedral, eu pedi para ela, né, coloquei o livrinho dentro do envelope e ela entregou para o padre Chico, né, que é o pároco lá da catedral, para que ele levasse em mãos ao Dom Moacir, né, e ela explicou, falou, olha, nós queríamos que ele corrigisse, que ele autorizasse a venda, né, do livro. A venda não, a distribuição do livro, até então não pensava em vender não, era só
mesmo quem tocasse o coração e mandasse fazer e distribuísse. Esse meio tempo, né, enquanto a gente aguardava ao bispo Dom Moacir, estava paralisada a venda. Uma outra filhinha de Maria, Silvia, né, comentando com uma amiga em comum nossa, Dona Marilene, que na época tinha uma livreira, né, que na época tinha uma grande livraria aqui em Ribeirão, na nossa cidade, né, comentou com ela do livro, né, levou para ela ver, explicou que nós já tínhamos distribuído 4.000 livros, né, porque assim, todo mundo achou um grande milagre, né, quanto que a gente imaginaria que chegaria nesse número, né. E ela falou, nossa, ela não pode mais ficar distribuindo assim, alguém vai pegar esse livro, né? Ela precisa patentear, né? Ela precisa registrar o conteúdo, né? E aí ela falou, eu vou me encarregar disso, né? E a Dona Marilene, então, procurou um amigo dela, que tem uma editora, e se encarregou também, custeou. Olha como que são as coisas, né? Deus foi tocando o coração foi um trabalho de formiguinha mesmo, né? Então eu falo, não é um livro meu, né? É um livro que pertence a muitas pessoas, porque houve muitos corações que se envolveram, né? E aí ela então foi e procurou um amigo dela que tinha uma editora e falou assim, ó, pode deixar comigo, eu mesmo vou me encarregar disso. E aí ela fez, então, essa segunda versão do livro, agora já com um nome, que eu disse para ela, não, o nome do livro é 30 Dias de Oração pelos Filhos, e ela, então, levou para esse amigo e ele, então, registrou o livro na editora, né, tem um número lá, né, no CBN, né, e nesse meio tempo, então, aguardando o Dom Moacir a dar sua autorização. E aí, minhas irmãs, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Quando estava 4 meses e nada da resposta do Dom Moacir, teve um encontro aqui das equipes de Nossa Senhora e uma outra filhinha de Maria, chamada Josiane. Ela, participando do encontro, ela me telefonou, falou assim, amiga, traz correndo, você tem algum livrinho aí com você? Coincidência, eu tenho um livro aqui. Ela falou assim, corre e traz aqui, porque Dom Moacir tá aqui, ele vai fazer a missa do meio-dia, e eu vou tentar falar com ele. Você me traz o livro que eu vou tentar abordar ele, vou tentar de alguma forma falar com ele, porque não é possível 4 meses que a gente está esperando, né? E as pessoas pedindo o livro já estava registrado, tudo bonitinho, e nada, né? As pessoas pedindo, esperando ele dar autorização. E aí ela pegou, né? O Dom Moacir estava lá conversando com o padre, e ela, na maior, né, chegou e falou, Dona Moacir, tudo bem? E eu queria falar com o senhor, é uma amiga, escreveu o livro, contou toda a história. Depois no envelope ela falou assim, eu vi mesmo o livro, mas eu não entendi o que ela quer, né? Eu não consegui entender. E ela falou, então, o que ela quer, o que nós queremos, na verdade, não só ela, mas todas nós, filhas de Maria, o que nós queremos é que o senhor autorize a distribuição, né? Que o senhor dê uma olhada, vê se está tudo em ordem, se tem alguma coisa que ofende a igreja, ou a doutrina da igreja, ou a nossa fé, e se a gente pode continuar distribuindo, porque as pessoas estão pedindo, nós já distribuímos 4.000 e está parado, enquanto o senhor não autorizar, a gente não vai continuar distribuindo, né? E aí Dom Moacir falou assim, então tá bom, eu vou, então agora sabendo o que ela quer, né, eu vou dar uma olhada no livro e eu vou ver o que eu faço. E aí, minha filha, mais uma espera, né? Foi mais aí uns 2, 3 meses, mais ou menos, que foi antes do dia de São José, né? E antes, esqueci de contar um fato, né? Quando foi meu aniversário do ano de 2018, né? As filhas de Maria se reuniram, porque aí patenteou o livro, né? A gente já tinha, eu não tinha mandado fazer ainda, mas a gente já tinha o registro. E aí eu peguei o livro com o registro, porque mudou alguma coisa de formato, alguma coisa, o tamanho, né? Porque esse aqui era pequenininho, mais menorzinho primeiro, né? Que a gente fez.
E aí eu levei na gráfica para orçar, e aí as filhas de Maria, elas se reuniram no dia do meu aniversário e arrecadaram o valor para a gente publicar 1000 livros, né? Então, falou assim, Estelinha, assim que o bispo autorizar, nós vamos publicar 1000 livros e nós vamos distribuir até o Dia das Mães do ano que vem, né? Porque isso quando teve esse retiro que a filha de Maria foi, já era bem no fim do ano, tipo dezembro, né? E a gente já estava pensando no Dia das Mães do ano de 2019. Eu tinha, então, o dinheiro já estava guardado aqui comigo pra gente fazer os 1000 e estava esperando o Dom Moacir. Aí a minha amiga Josiane falou com ele e aí esperamos ainda mais 2 meses. Quando chegou em fevereiro, eu estava numa fase da minha vida onde eu estava estudando, fazendo algumas provas, né? E ia ter uma prova muito importante, né? Um cargo importante, que eu teria que parar tudo que eu estava fazendo e me dedicar totalmente aos estudos, né? Até comprar curso e tudo. E aí, aqui na minha cidade estava tendo um cerco de Jericó, que o padre faz aqui sempre, né? Na paróquia, que são 7 dias com o Santíssimo exposto. E eu fui nesse cerco de Jericó e lá no primeiro dia eu falei assim, olha Jesus, eu tô aqui porque eu preciso saber o que o Senhor quer o que o Senhor quer para mim. Até agora o bispo não se manifestou com relação ao livro. E eu tenho essa prova aí para fazer, né? E eu quero te pedir um sinal, né? Se é da tua vontade que eu prossiga na confecção de livros, né? Escrevendo livros, se essa é a vida que você quer que eu tenha, fazei que até sexta-feira o bispo me telefone autorizando a confecção desse livro. Se até sexta-feira, que é o último dia do cerco de Jericó, o bispo não autorizar, eu vou entender que é para eu prestar esse concurso, me dedicar a isso. Então, vou parar tudo e vou me dedicar, porque esse é o projeto que você tem para mim, né? Falando isso para vocês, que não é que eu estava afrontando Deus pedindo um sinal, é porque realmente eu estava numa fase que eu precisava de uma decisão. O custo, né, o investimento que eu teria que fazer para prestar esse concurso não era pequeno. Então, eu precisava realmente desse sinal. Só que o cerco começou na segunda-feira, durante toda a semana eu ficava lá, pelo menos 1 hora, né, depois da Santa Missa, e não contei para ninguém. Não foi falado, foi uma oração mental, né? Então, foi mental minha com Jesus, e eu não contei para ninguém. E ainda eu falei assim, Jesus, nossa, sexta-feira é muito rápido, né? Bom, até o dia da inscrição, né? Se até o dia da inscrição, que finaliza a inscrição dessa prova, o bispo não me responder, então é sinal de que é para eu largar a mão e seguir por esse caminho aí de estudo, ou então, se ele me responder, é sinal de que eu tenho que me dedicar a isso, que esse é o sonho, né? É o projeto que você tem para minha vida.